barroco é um estilo de época caracterizado pelo conflito e culto ao contraste. Ele surgiu no contexto histórico da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Barroco é o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI, na Itália, e caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. No entanto, ao lado de tanta religiosidade, havia também na época um forte apelo aos prazeres sensoriais. Desse modo, o estilo configura-se basicamente na aproximação dos opostos. O barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico. Após o processo de reformas religiosas ocorrido no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e poder. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na Europa. A arte barroca surge neste contexto e expressa todo o contraste desde o período à espiritualidade, teocentrismo da Idade Média, com o racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa. Os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador e se utilizaram do barroco para isso, principalmente por meio da religião, que se exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura e nas esculturas dos conventos e igrejas. Um detalhe importante dessa época, também chamada de século de ouro, refere-se à exploração de minérios em Minas Gerais, que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país, pois lá muitas jazidas foram encontradas. Isso contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da arte naquela região. Curiosidades sobre o Barroco. O Barroco foi um movimento cultural entre os séculos XVI e XVIII, marcado pela dramaticidade, contraste e exagero. Surgiu ligado à Contra-Reforma, com a Igreja Católica usando sua grandiosidade para emocionar e reforçar a fé. Na arquitetura, destacou-se pela decoração exuberante, com igrejas ricamente ornamentadas. Na pintura, o escuro, jogo de luz e sombra era muito usado, como nas obras de Caravaggio. Esculturas como as de Bernini transmitiam movimento e emoção. Na literatura, explorou uma linguagem complexa, com estilo como o culturismo e o conceptismo. Na música, foi a era de compositores como Bach e Vivaldi, marcados pela intensidade emocional. O barroco também se expandiu para a América Latina, onde misturou elementos locais, resultando em um estilo único. Principais autores do Barroco Europeu. Número 1. Luís de Góngora. Mestre do culteranismo ou cultismo, Góngora foi um dos principais nomes do Barroco espanhol. Com uma poesia marcada por metáforas sofisticadas e uma linguagem ornamentada, seus temas incluem a transitoriedade da vida e a efemeridade da beleza. Número 2. Francisco de Quevedo. Representante do conceptismo, Quevedo se opôs a Góngora com um estilo mais direto e conciso, mas igualmente denso. Sua obra é crítica da sociedade, da política e da moral, abordando temas como a morte, a corrupção e a natureza humana. Número 3. John Donne. Poeta metafísico, Donne misturou temas religiosos e amorosos com um estilo intelectual e emocionalmente intenso. Suas poesias são notáveis pela exploração de paradoxos e pela profundidade emocional, refletindo a tensão barroca entre razão e paixão. O texto analisa a poesia de Gregório de Matos, focando em dois temas principais: a efemeridade da beleza e a busca pela rendação divina. A primeira parte retrata a juventude e a beleza simbolizada pela fragilidade de uma flor, com um apelo ao carpe diem.
A segunda parte apresenta uma poesia religiosa, onde o eu lírico reconhece a insignificância humana diante de Deus, buscando perdão. A imagem dos braços abertos de Cristo simboliza o acolhimento e a redenção. Em resumo, a obra de Gregório de Matos demonstra a complexidade e a experiência humana, mesclando a transitoriedade da vida sob uma perspectiva barroca. Os textos barrocos exploram a dualidade da vida, abordando temas como a morte e a espiritualidade. Autores notáveis como Gregory de Matos e Manuel Botelho de Oliveira utilizaram metáforas elaboradas e antiteses, refletindo sobre questões filosóficas e morais. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como esse. É isso.